Paz do Senhor, irmãos. Amém, bom dia. É uma honra estar aqui, neste altar, com essa igreja. O pastor Altair me carregou muito no colo, já dormi muito nos bancos, ele me levou, me viu crescer, me acompanhou por 19 anos, hoje estou com 22. E é uma honra poder vir a essa casa, uma casa quando Deus me levantou como uma voz, porque foi assim que o Senhor falou sobre o meu chamado. E aí, quando Deus disse para mim que Ele me levaria a muitos altares, eu, como uma boa metodista, vivendo a adolescência nos eventos da primeira região, eu falei: Senhor, eu quero um dia ter a honra de levar a Tua palavra na igreja metodista de Cascadura. E hoje, o Senhor me concede essa oportunidade, essa honra. Tudo aquilo que a gente pede em oração, crendo, nós recebemos quando apraz ao Senhor. Meu irmão, eu sei que você não veio aqui para me ouvir falar de mim, mas daquele que é o dono da palavra. Mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com você. Obrigada, pastor, pela honra. Obrigada, pastor Altair, pelo convite. Então, abre comigo a sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 58, minha mãe está me acompanhando, me acompanha desde sempre, para todo lado que eu vou. Isaías 58, nós leremos os versículos 11 e 12. Eu vou ler na tradução revista e atualizada, mas se você for acompanhar ali pelo telão, você também vai entender. Amém? Isaías 58, versículo 11 e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor por essa palavra. Você pode se sentar. Meus irmãos, hoje nós falaremos sobre reparadores de brechas e restauradores de veredas. Tem aquelas passagens da Bíblia que elas são muito bem contextualizadas e que a gente tem uma facilidade de falar sobre elas. Mas tem algumas passagens que nos trazem muitas perguntas. E essa passagem de Isaías me trouxe muitas perguntas, muitos questionamentos, até entender o que o Senhor realmente queria falar conosco nessa manhã. O profeta Isaías, ele está profetizando aqui nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Esses eram os reis de Judá porque já havia se dividido a nação escolhida do Senhor. Desde a época de Salomão, Salomão morre. Seu filho, então, herda o trono, e o que acontece é que, ao invés de ele se aconselhar com os anciãos, não, ele vai pedir conselho aos novos. Então, os novos dizem: olha, se seu pai pesava uma unha, pode pesar o dedo todo, pode colocar a mão, pode colocar o braço, porque o povo vai pagar os impostos. E com uma insatisfação do povo naquela dura cerviz, então, o reino é dividido. Aí nós temos Israel, que antes era um só povo, agora dividido entre duas nações. E aí nós temos Samaria e Judá. Esse capítulo que nós lemos de Isaías está falando de Judá. E aí o que acontece é que depois dessa divisão, o Senhor então começa a levantar muitos reis e ele diz: olha, vocês precisam se consertar. Vocês precisam ajeitar, ajustar os caminhos. Por quê? Virão outras nações e irão subjugar aqueles que deveriam governar. Então o povo de Deus começa a ser levado cativo. E Samaria, ela é levada cativa primeiro,
E os assírios, então, levam aquele povo exilado. E depois nós vamos ver que a Babilônia vem e leva também Judá. E nesse contexto de Isaías, Isaías está falando para aqueles que iriam retornar do cativeiro. Porque nós estamos falando de um Deus que corrige, mas que cumpre as suas promessas. Aquele era o povo escolhido. E a promessa se cumpriria através do povo escolhido, mesmo que, no meio do caminho, o Senhor precisasse repreender. Porque nós sempre falamos, e a Bíblia nos diz isso, e nós, em grande voz, dizemos que o Senhor repreende, que o bom pai repreende os filhos que amam. Então, o Senhor repreenderia o seu povo, mas ainda assim, o Senhor teria uma palavra de restauração, porque as promessas dele não iriam se acabar. E aí, nesse contexto, tem então o capítulo 58, que começa dizendo sobre o verdadeiro jejum. É uma promessa de restauração, mas Isaías começa falando, olha, vocês dizem que o Senhor não ouve as suas orações quando vocês jejuam. Mas que jejum é esse? Isaías estava falando para um povo, olha, vocês já provaram do Senhor. E ainda assim, vocês têm jejuado por religiosidade, por status, para brigar uns com os outros, para oprimir aqueles que servem a vocês. Esse não é o verdadeiro jejum. E aí, então, o Senhor fala, pela boca do profeta, o verdadeiro jejum é aquele que pratica justiça. É aquele que abre mão de si. O verdadeiro jejum é aquele que faz não por status, mas para que o Senhor o veja, que busca a face do Senhor. Esse é o verdadeiro jejum. Então, quando vocês, povo de Deus, escolhidos, consertarem os seus caminhos, aí sim vocês trilharão um caminho de bênçãos. Quando parar de ser pelos outros e ser pelo Senhor, aí sim nós veremos o cumprimento das promessas do Senhor. E aí nós chegamos no contexto do versículo 11 e do versículo 12, onde Isaías então começa a falar, olha o que o Senhor fará quando a obediência começar a se manifestar no nosso meio. Sabe, meus irmãos, essa palavra, ela foi direcionada naquela época ao povo do Senhor, a Judá. Mas hoje nós somos o povo do Senhor. Então as promessas desse livro, elas são para mim, elas são para você, elas são para nós, porque nós somos o povo do Senhor. Então o que o Senhor está falando para nós nessa manhã é exatamente, olha, o caminho de bênção requer obediência. A trajetória para ver as ruínas restauradas, as brechas reparadas, as veredas novamente restauradas, requer obediência, requer posicionamento. Isaías estava falando para aquele povo sobre ruínas físicas, mas também espirituais. Eles tinham sido levados cativos e a cidade havia sido destruída, o templo havia sido destruído. E é por isso que Isaías vai falar, olha, vocês vão precisar reconstruir, vocês vão precisar reparar essas brechas. Alguém vai precisar lançar o fundamento para que seja reconstruído toda uma cidade e as brechas que ficarem precisarão ser reparadas. Isso porque, fisicamente, aquela cidade ela estava destruída, mas espiritualmente, aquele povo também estava destruído. Hoje nós não vivemos uma cidade destruída, mas por tantas vezes a nossa vida espiritual, ela se encontra a tal ponto. Tantas vezes a nossa cidade, a nossa vida, está com brechas em seus muros que precisam de reparos. Os fundamentos das nossas vidas já foram lançados. E esse é o fundamento que nós cantamos, que nós construiremos a nossa vida sobre ele. Esse fundamento é Jesus, que não pode ser abalado. E todos aqui que construíram uma casa vão saber que o que mais se gasta dinheiro é construindo a fundação, é a tal da sapata, aquilo que ninguém vai ver, mas que se não tiver, não vai sustentar o peso das paredes.
Acontece que uma vida não pode ser construída apenas de paredes, apenas com as nossas mãos. Precisa ter um fundamento, precisa ter algo firme, precisa ter uma fundação que resista. E só existe um que pode ser o fundamento, o firme fundamento das nossas vidas. E esse é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sobre ele nós construiremos a nossa vida. Os nossos muros serão restaurados, serão levantados, erguidos novamente. E se tiverem brechas, serão reparadas. Porque o Senhor nos chamou para sermos reparadores de brechas. Forte ser reparador de brechas. Porque o reparador de brechas, ele fica frente ao inimigo. Por quê? As brechas nos muros, elas deveriam ser fechadas para que o inimigo não atacasse o povo por aqueles pequenos buracos. Para que não entrassem dardos inflamados, dardos com um veneno, flechas com fogo, para que ninguém passasse rente ao muro e atirasse contra aquele que estava dentro, para que o muro tivesse a sua integridade preservada, as brechas precisavam ser restauradas. Não é diferente se nós olharmos a nossa vida espiritual. Temos um fundamento, erguemos os nossos muros, mas a caminhada, às vezes, abre brechas. E essas brechas, elas precisam ser fechadas. Elas precisam ser reparadas. E ser reparador de brechas significa, eu vou fazer um trabalho braçal. Porque quando abre um buraco no muro, é cimento, é areia, você faz o concreto, você faz a massa e você vai lá tampar. Ninguém chama uma construtora para tampar um buraco na parede. É você que precisa ir lá e fazer aquele reparo. Antes que ele se torne grande o suficiente para que você então precise chamar uma construtora. As brechas que se abrem em nossas vidas precisam ser reparadas antes que os nossos muros desmoronem. Mas, Letícia, o que podem ser essas brechas? O que é isso? Às vezes nós abrimos brechas pela religiosidade, por vir à casa do Senhor só como mais um dia que eu preciso ir. Nós abrimos brechas como quando deixamos de nos colocar à disposição do Senhor, quando emprestamos os nossos ouvidos àquelas palavras que o Senhor não quer ouvir, quando dizemos algo contra alguém. Você sabe quais brechas precisam ser restauradas na sua vida nessa manhã? Eu sei quais brechas precisam ser reparadas na minha vida. Eu sei quais buracos pequenos precisam ser tampados antes que se tornem grandes. Porque o segredo das brechas é que enquanto está pequena, a gente acha que pode passar. Só que elas crescem. Só que aquilo que é pequeno se torna maior. Então, se hoje nós podemos resolver e reparar aquilo que é pequeno, é tempo de reparar as pequenas coisas. É tempo de reparar aquilo que nós ainda podemos, porque nós estamos de pé, porque nós construímos sobre um fundamento a nossa vida e nós não deixaremos que os nossos muros se desmoronem, que a proteção da nossa cidade caia. Então o Senhor nos levanta como reparadores de brechas. Primeiro, para reparar as brechas das nossas vidas. Porque muitas vezes nós também nos levantaremos como reparadores de brechas sobre outras vidas. Sobre aqueles que não conseguem ver que os seus muros estão com buracos. Sobre aqueles que espiritualmente ainda se encontram cegos. Quantas mães não se colocam como reparadoras de brechas pela vida de um filho? Quantos filhos não se colocam pela vida de seus pais, esposos, esposas, por aquelas pessoas que o Senhor, que o Espírito Santo te impele a ir lá e orar e a interceder, mas para nós repararmos as brechas de outras vidas, a nossa vida precisa estar cercada. Porque nós estaremos em uma linha de combate e nada poderá ser achado para nos atingir. Nada, não pode ter nenhuma fissura, nenhum buraco. Porque quando eu me coloco na brecha por alguém, eu estou dizendo, esse buraco
eu estou aqui pela força do Senhor, para que ele seja reparado. Isso que você ainda não consegue enxergar, eu estou aqui no nome do Senhor, para que então seja consertado. Que o Senhor nos levante nessa manhã como reparadores de brechas. Reparadores de brechas em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas que necessitam ser alcançadas pela boa mão do Senhor. Por essa boa mão que um dia nos encontrou e disse, olha, eu serei o seu fundamento e aquilo que estava em ruínas eu vou reconstruir. Nós queremos que essa boa mão também encontre os nossos. Nós queremos que essa boa mão também encontre o nosso Rio de Janeiro, encontre o nosso Brasil. Nós queremos que a boa mão do Senhor encontre os 4 cantos dessa terra e que o Senhor possa contar comigo, que o Senhor possa contar contigo nessa missão de reparar as brechas, brechas abertas pela corrupção, brechas abertas pelo pecado, brechas abertas pela omissão, brechas abertas por altares que não foram preservados. Que o Senhor conte comigo, que o Senhor conte contigo, para que nós possamos reparar todas as brechas, para que o reino do Senhor seja estabelecido em honra nessa terra, para que nós possamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Para que vidas olhem para as nossas vidas e vejam que há um fundamento que sustenta todos esses muros. E ainda que esses muros sofram ataques, eles não caem, porque existem colunas. E ainda que o inimigo abra uma brecha, existe alguém que já entendeu que foi chamado para reparar todas as brechas. Então não serão ataques do inimigo de nossas almas que farão os nossos muros caírem. Não serão palavras lançadas sobre as nossas vidas que nos deixarão no meio do caminho. Porque nós fomos levantados como reparadores de brechas. E ele ainda diz mais. Ele diz, olha, vocês também serão restauradores de veredas. Ele está falando, sabe os caminhos das cidades? Os caminhos das cidades estão cheios de entulho. A cidade havia sido saqueada. O povo já tinha sido levado cativo. E aquela terra estava destruída. Então o que Isaías está falando, que o Senhor manda Isaías falar é, olha, eles também serão restauradores de veredas. Eles também consertarão os caminhos que foram assolados. Eles também limparão toda a sujeira que impede das pessoas transitarem. Porque se os caminhos eles não forem restaurados, a cidade não se tornará habitável. Espiritualmente falando, hoje nos nossos dias, se os caminhos das nossas vidas, se os caminhos que levam ao nosso coração, eles não forem limpos, se os entulhos não forem removidos, a nossa cidade, ela não se torna habitável. E habitável para quem? Habitável ao Espírito Santo. Porque hoje nós somos a casa dele, a morada permanente. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele ainda não tinha uma morada permanente. No Antigo Testamento nós vamos ver que o Espírito Santo ele se apoderava, ele falava, ele cumpria uma ação, o Espírito de Deus, assim é falado, o Espírito de Deus, e ele retornava. Mas nós vamos ver que através de Jesus, Jesus nos traz uma promessa, que do alto nós seríamos revestidos de poder, ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se torna habitável, a nossa casa se torna habitável, a presença do Espírito Santo, a nossa vida. E Ele quer uma morada permanente. Mas para que essa morada ela seja permanente, as ruas das nossas cidades, elas precisam ser restauradas.
Aquelas ruas que estão interditadas pela falta de perdão, elas precisam ser restauradas. Aquelas ruas que estão interditadas por mágoas que nos pararam no meio do caminho, por palavras que foram lançadas e agora nós dizemos: olha, eu não consigo mais ser como eu era antes, porque eu fui ferido, porque eu fui parado no meio do caminho. Chegou o tempo de restaurarmos as nossas veredas. Chegou o tempo de nós lembrarmos que o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele quer ruas limpas, Ele quer transitar livremente. Então não será a falta de perdão, não será o caminho difícil que nos fará perder a essência daquele que habita dentro de nós. Restauradores de veredas, aqueles que consertam os caminhos, aqueles que conseguem olhar para si e dizer: Senhor, ainda precisam de muitos consertos os meus caminhos, mas eu sigo os consertando. Porque a caminhada cristã, ela é exatamente isso: olhar para dentro de si e saber, ainda existem coisas a serem ajustadas. Ainda existem coisas que precisam ser removidas. Ainda existem muitos altares dentro de nós que precisam ser quebrados, porque o povo de Deus, no Antigo Testamento, por diversas vezes levantavam altares a outros deuses que não era o Senhor. E por causa da idolatria e da desobediência, eles foram cativos. Tantas vezes altares são levantados em nossas vidas que nos escravizam, que nos fazem permanecer no mesmo lugar, que criam entulhos em nossas veredas. Só que o Senhor nos chama como restauradores, como aqueles que edificam muros e derrubam altares, porque o único altar edificado em nossas vidas é o altar do Senhor, é o altar do grande eu sou, é o nosso coração como a habitação do Espírito Santo de Deus. Para que a nossa vida se torne habitável, as nossas veredas precisam ser restauradas. Por quem? Por nós. Porque a atitude do perdão, nós precisamos decidir por ela. Porque o perder a razão e ir para casa com a consciência de que você deu um bom testemunho, precisa fluir de você. O se calar na hora certa vem de nós, porque o Espírito Santo já tem nos instruído ao caminho certo. Ele já tem nos conduzido ao caminho da verdade. E a verdade é Jesus. E é por esse caminho que nós queremos andar. É por esse caminho que nós iremos trilhar a nossa vida. E falar que nós trilharemos o caminho que nos levará até Jesus é uma coisa muito difícil. Porque a palavra vai nos dizer que o caminho que conduz ao Pai só tem por meio de Jesus. E Jesus vai dizer que por esse caminho nós precisamos entrar por uma porta. E a porta que Jesus vai dizer é uma porta estreita. E quando nós falamos de uma porta estreita, nós estamos falando: olha, Jesus, eu quero trilhar esse caminho. E aí o meu orgulho não vai caber. E aí a minha soberba não vai caber. E aí, aquilo que eu quero ser o dono da razão também não vai caber. E aí quando nós falamos: Jesus, eu quero restaurar as minhas veredas, eu quero limpar os meus caminhos, eu quero ser uma terra habitável, eu quero trilhar um caminho que me conduz ao Pai. Eu estou dizendo: Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que eu quero para viver aquilo que o Senhor quer para mim. Ainda que sejam relacionamentos que eu preciso deixar, cargos que eu precise abrir mão, lugares que eu precise sair, portas de emprego que eu tenha que dizer não. Ainda assim, se não cabe na porta estreita, eu quero deixar, porque o caminho que eu estou limpando é um caminho estreito, e só passará por ele aquele que tiver a certeza que está indo no nome do Senhor, aquele que tiver a certeza que está com uma vida correta diante do Senhor. Então, às vezes, sim, nós precisaremos perder para ganhar. Ainda que percamos muitas coisas nessa vida, o que nos aguarda é uma pátria celestial.
Ainda que pessoas não entendam por que nós abrimos mão de tantas coisas, é porque só conseguem discernir aquilo que é espiritual, aqueles que estão no Espírito. Então não se preocupem se vocês precisarem abrir mão de certas coisas, e muitos venham falar, mas por quê? Porque as veredas que nós estamos restaurando não são veredas largas, onde entramos como queremos. São veredas estreitas, para que o Espírito Santo possa passar por ela. E para que nós possamos ser conduzidos até o caminho que leva ao Pai. São esses caminhos. Restauradores de brechas. Buracos que precisam ser tampados. Brechas que precisam ser fechadas. E como nós fazemos isso? Nos revestindo de toda a armadura de Deus. O soldado não vai para a guerra sem armadura. Hoje a colete é a prova de balas, né? Mas você não vai ver o exército ir enfrentar ninguém a corpo nu. Nós militamos com armas espirituais, mais poderosas do que qualquer arma carnal. Mas nós não ousamos ir à guerra sem estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Nós não ousamos reparar brechas sem estarmos na posição de reparadores de brechas. Nós não ousamos restaurar veredas se não estivermos na posição de restauradores de veredas. Somente no lugar certo, da maneira certa, teremos êxito. Isaías estava falando para aquele povo sobre uma restauração física e espiritual. E hoje o Senhor nos fala sobre um posicionamento espiritual. Como você quer ficar? Qual a posição que você quer tomar? Como você estará frente ao Senhor? E no versículo 11, que nós lemos, Isaías vai dizer, olha, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Sabe o que Isaías está falando? Está vindo a restauração. Tudo que nós falamos aqui no 12 é o resultado de todas as bênçãos que Isaías descreveu para o povo nos versículos anteriores. E quando eu leio esse versículo 11 ele vai nos transportar direto para o Salmo 126, que o salmista vai cantar quando o povo estava peregrinando, voltando do exílio, e ele vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aí ele vai dizer no 4, restaura, Senhor. Esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Então, você viu, né, que aqui o negócio já subiu, porque eu não consigo, é muito lindo. Ele vai dizer no 4, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes que regam o Negueb. Gente, isso aqui é lindo demais, porque o Negueb era uma região árida, era um deserto, que quando vinham as grandes chuvas, elas caíam na região alta, e aí aquela chuva escoava pelo Negueb, e as pessoas ficavam esperando a época do ano em que iria chover, para que o Negueb fosse regado. E aí quando choviam-se nos lugares altos, aquelas águas invadiam aquele deserto, e aquelas pessoas que estavam esperando aquela chuva, quando viam que ela estava descendo, saíam correndo, porque aquela água ia inundar tudo. E aí eles estavam ali esperando, vai vir, vai vir, vai vir. E quando vinham, eles corriam, porque aquele deserto, ele era inundado por aquelas águas. E depois que a terra, ela sugava daquela água, porque você já viu que o barro, quanto mais você molha, mais ele quer água, né?
É por isso que a gente tem tanta sede de Deus, porque a gente é barro. Então, quanto mais a gente bebe, mais a gente quer. E aí Jesus fala, olha, mas você nunca mais terá sede. Mas, Senhor, assim como o barro, nós somos insaciáveis. É por isso que tanto a gente quer de Deus, tanto a gente quer de Deus. Mas voltando para o Negueb, então quando aquela água ela baixava, aquilo que era desértico, voltava a florescer. Aquele povo que vivia do plantio, do cultivo da terra, que precisava de água, de alimento, de pasto para os seus bichos, então eles poderiam dizer, olha, agora nós temos como nos alimentar. Agora nós temos como trabalhar. Agora sim nós podemos comer, vender, desfrutar da terra. Sabe, às vezes a nossa vida parece um Negueb. Tudo desértico, até tem as rachaduras. Mas existe um tempo de chuva. Existe um tempo que as águas regarão aquilo que é desértico. E quando essas águas chegarem, quando essas águas regarem a nossa terra, aquilo que antes não produzia vida voltará a produzir. Aquilo que antes parecia ser o fim, nós olharemos e veremos. Existe uma nascente aqui. Existe água, existe vida, existe alimento. Quando você fala, olha, não tenho como dar aos outros, o Senhor derrama chuva sobre as nossas vidas e fala, sim, você pode produzir algo bom para dar a alguém. Sabe, Isaías 58 me leva para esse texto, e aí a gente vê que Isaías está falando, olha, o Senhor os fartará até em lugares áridos. Até quando você não conseguir ver o alimento, assim o Senhor os fartará. Os fartará da palavra, os fartará do sustento, suprirá as vossas necessidades. E ele ainda diz mais, ele diz, olha, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. As plantas que ficam ao redor dos ribeiros, elas sempre têm as suas raízes nutridas. E aí a gente vê árvores que são derrubadas, ainda que permaneçam juntinho das águas. Aqueles troncos, eles ainda assim começam a produzir algumas folhagens. Tem uma certa vegetação, porque está sendo nutrido. Existe um rio que corre do trono de Deus. E é esse rio que tem nutrido as nossas vidas. É esse rio que tem nos feito como um jardim, cujas águas jamais nos faltarão. Que tem regado os nossos desertos, que tem dito, ainda que pareça árido, existe água, porque nunca para de jorrar. Ainda que você pense, olha, não está dando, existe um Deus que está falando, pode se acalmar, porque eu tenho providenciado tudo. Nós vamos ver que Isaías fala para aquele povo de uma promessa de restauração. E o Senhor tem promessas de restauração sobre a tua vida, sobre a tua família. O Senhor tem promessa de restauração sobre os teus sonhos. O Senhor tem promessa de restauração sobre aquela pessoa que você tanto ora e que o Senhor te prometeu. Então Ele irá restaurar. Nós só precisamos confiar e entender que o nosso tempo jamais será como o tempo do Senhor. Mas que a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável, e todas as coisas, elas irão cooperar para o bem dos que amam a Deus. Até as coisas ruins, né? Porque quando a gente fala todas as coisas, a gente fala mais das coisas boas, mas até as ruins, elas terão que cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso porque momentos ruins na vida dos cristãos, eles não servem para destruição, mas eles servem para revelar o caráter de Deus. Porque somente aquele que foi transformado pelo caráter de Cristo consegue entrar em um momento ruim e sair bem daquele momento. Consegue passar por uma provação e ainda assim se manter com a sua essência. Ainda que a dor venha, ainda que o luto chegue, ainda assim a pessoa consegue continuar firme. Existe um fundamento. E esse fundamento ele não será abalado. Então, ainda que tentem contra os nossos muros, ainda que entulhem as nossas veredas, existe um fundamento. Se a gente cavar, se a gente limpar, vão encontrar fundamentos. Vão encontrar colunas de sustentação.
vão encontrar coisas que nos mantêm de pé, vão encontrar os princípios que Deus nos deixou, o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, a nova vida que Ele nos trouxe, ainda que tentem nos destruir, aquilo que nos sustenta é o que nos mantém de pé. Ainda que nós tentemos nos destruir, porque chega momentos das nossas vidas que a gente mesmo tenta nos destruir, não é? Com palavras que nós lançamos sobre as nossas vidas, de incapacidade, com a falta de olhar para nós com os olhos que Cristo olharia, mas ainda que nós mesmos tentemos nos destruir, sempre haverá um fundamento. E quando retornarmos à posição de reparadores de brechas e restauradores de veredas, poderemos ver, existe um lugar que será habitável. Existe uma cidade que será segura. Existe um lugar para que o Senhor tenha livre acesso. Existe um lugar dentro de nós para que o Espírito Santo habite em liberdade. Nossa vida, nosso coração, a nossa alma. O Senhor não nos quer apenas como pessoas que cumprem um dia de culto, mas o Senhor nos quer como pessoas que vivem o reino dEle intensamente todos os dias. Como pessoas que por onde passam outros vejam, sim, é um reparador de brechas, é um restaurador de veredas, porque a nossa vida, ela começa a testemunhar de quem nós servimos. A nossa vida começa a contar para os outros quem é o nosso Deus. A nossa vida começa a pregar, ainda que as palavras não sejam ditas. O nosso posicionamento, a nossa postura começa a revelar quem é o Senhor nas nossas vidas. E o que Isaías estava falando para esse povo é: sigam um caminho de obediência e todos verão o Deus justo e fiel que vocês servem. E para nós nessa manhã também olha, sigam um caminho de obediência. Tomem a posição de reparadores e de restauradores. E revelarão o caráter de Deus. Revelarão o caráter justo, fiel e imutável do Senhor. De um Deus que corrige, mas de um Deus também que traz refrigério. Daquele que faz a ferida, mas que Ele a cura. De um Deus que levou o povo cativo, mas é o mesmo Deus que pôs um cântico na boca do povo para dizer: olha, agora nós estamos como os que sonham. Vivemos sim escravizados, mas hoje o Senhor restaurou a nossa sorte. Então eu posso cantar, eu posso dizer que o Senhor fez grandes coisas. No tempo em que nós estamos vivendo, todos os dias é dia de nós dizermos: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Um tempo em que o ar nunca foi tão caro. Respirar a plenos pulmões nunca foi tão perceptível. Nesse tempo, nós podemos dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nos readaptamos, sim, estamos com máscaras, sim, mas as máscaras não calam as nossas vozes, porque as nossas vozes não se limitam àquilo que fisicamente nos impede, porque é uma voz espiritual, é uma voz que invade o céu, é uma voz que está declarando nas regiões celestiais que o Senhor continua reinando sobre as nossas vidas, ainda que a terra pareça estar em caos, o céu nunca estará em caos. Ainda que aos nossos olhos a gente olhe e fala: Senhor, ainda tem como continuar a viver aqui? O Senhor tem nos permitido viver. Então Ele está dizendo: olha, tem um propósito. Então sim, ainda tem como continuar. E ainda que nós precisemos, todos os dias das nossas vidas, nos readaptar, nós nunca iremos nos amoldar ao padrão desse mundo, porque a nossa mente, ela continua se renovando, ela continua firme nas promessas de Deus, ela continua sabendo que nós veremos a face do nosso Mestre.
Ela continua sabendo que hoje eu reparo as minhas brechas aqui, porque um dia eu quero chegar diante do Senhor e ouvi-lo dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Antes o Senhor já tinha preparado tudo para nós e Ele está nos esperando, para que com Ele possamos cear e partilhar de todo o sacrifício que foi conquistado na cruz e que agora nos traz nova vida. A palavra de Deus para nós nessa manhã é: reparadores de brechas e restauradores de veredas, aqueles que reparam pequenas coisas, aqueles que dedicam sua vida a se consertar nos mínimos, aqueles que olham para dentro de si e dizem: Senhor, sim, eu preciso retirar isso da minha vida. E aqueles que dizem: Espírito Santo, as cidades estão livres para o teu agir. Espírito Santo, as minhas ruas estão aqui para que o Senhor estabeleça o teu trono. Espírito Santo, eu estou aqui como casa. A casa não é dona de si. Aquele que mora, que é o dono dela. Nós somos apenas a casa. O morador é o Senhor. Nós não somos donos de nós mesmos. E graças a Deus que nós não somos donos de nós mesmos, porque o Senhor mora em nós. É Ele quem nos governa. É Ele quem está dentro de nós. É Ele quem está todos os dias nos consolando. Quando nós nem temos palavras para dizer em nossas orações, Ele está intercedendo por nós e dizendo: filho, pode continuar porque eu estou entendendo. Filho, pode continuar a clamar, a permanecer nesse lugar de adoração, nesse lugar de oração, quando te faltam as palavras, porque você liberou as veredas, porque você abriu os caminhos, então eu tenho livre acesso, eu consigo ver a cidade de diferentes ângulos, então eu consigo dizer ao Pai o que você está querendo falar sem conseguir. O que você está tentando dizer e as palavras não saem, porque eu tenho livre acesso. Que nós possamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Não serão palavras, mágoas, decepções com a igreja, com o trabalho, com a família, que farão os nossos muros ruírem. Porque antes deles serem derrubados, nós iremos reparar tudo aquilo que está aberto. Não será a falta de perdão. Não será a inflexibilidade, não será aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, que irá impedir o Espírito Santo de agir em nossa vida. Porque nós já entendemos que nós somos restauradores de brecha, restauradores de veredas e reparadores de brechas. Que nós precisamos liberar o caminho para que Ele trabalhe. Então, aquilo que precisa ser modificado na vida daqueles que entenderam que o Senhor quer um novo posicionamento, será modificado. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Mudança. Cumprimento das promessas, sim. Mas antes tem a mudança. Viver o novo de Deus, sim. Mas vai lá atrás e conserta aquilo que você deixou inacabado. Alcançar lugares mais altos, sim. Mas começa por honrar a tua liderança. Ver os teus na casa do Senhor. Começa dobrando os teus joelhos. Posicionamento para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Libera as cidades nessa manhã para o Espírito Santo de Deus agir. Tira os entulhos, tira as mágoas, não se alimenta daquilo que te fere, não. Deixa o Espírito Santo levar embora, deixa Ele levar a dor. As nossas dores o Senhor já carregou em uma cruz.
O nosso passado, quando confessado nos pés do Senhor, Ele não se lembra mais. Dos nossos pecados, Ele faz questão de esquecer, porque poderia o Senhor se esquecer de alguma coisa? Não, Ele não poderia. Mas Ele faz questão de não trazer à memória, porque Ele está vendo que nós queremos viver uma vida de novidade com Ele. Que o Senhor tenha liberdade para agir. Nós iremos louvar ao Senhor nesse momento. Queria te convidar a se colocar de pé. Podemos orar, pastor? Podemos orar? O Ministério de Louvor nos levará a uma canção, e enquanto eles nos conduzem nesse momento de adoração, nós estamos aqui com roupa de obra. Todo mundo tem na sua casa. As mulheres aquela roupa de limpar a casa, os homens aquela roupa de obra. É disso que nós estamos vestidos agora, espiritualmente armados com a armadura de Deus, mas fisicamente dizendo: Senhor, nós estamos em panos de saco, porque nós não queremos honra nesse momento. Nós queremos que o Senhor trabalhe em nós. Nós já estamos reparando as nossas brechas. Espírito Santo, nós já estamos liberando os nossos caminhos. Mas nós sabemos que a grande obra, quem faz é o Senhor. Que possamos adorar o Senhor nessa manhã. Amém? Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que antigamente, quando o povo ele estava frente a uma batalha, o que os diferenciava do exército inimigo era que eles iam em adoração. Os sacerdotes saíam à frente louvando, adorando ao nome do Senhor, e a arca que representava a presença do Senhor também ia para a batalha. E só depois de terem adorado ao Senhor, de estabelecerem naquele lugar um lugar de adoração, eles lutavam. Porque eles sabiam que a vitória nunca seria pela força que eles tinham em si, mas sim pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, pelo dono daquele exército. Hoje nós não iremos guerrear guerras físicas, mas assim como aquele povo fazia, nós declaramos: Senhor, nós queremos estabelecer nessa restauração um lugar de adoração a Ti. Nós queremos estabelecer em nossa vida um lugar de adoração a Ti. E hoje nós não levamos a arca, porque nós somos a própria arca. Então nós dizemos: Senhor, que a Tua presença nos acompanhe todos os dias de nossas vidas, e onde quer que nós formos, que ali seja um lugar de adoração. E quando nós acabarmos de Te adorar, nós levantaremos um altar a Ti, para dizer que ali o Senhor fez algo novo, que a nossa vida seja uma vida de adoração ao nome do Senhor, porque a nossa vitória vem por parte dEle. Senhor, nós Te exaltamos nessa manhã. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te agradecemos, porque Tu és o dono da casa. Senhor, nós Te agradecemos porque nós não fazemos nada em nosso nome, tudo é em Teu nome. E Deus, nessa manhã nós queremos pedir que possamos nos tornar reparadores de brechas e restauradores de veredas. Ah, Senhor, nos use nessa geração, nessa nação, em nossas casas, em nossas próprias vidas, que nós possamos viver a mudança do Senhor, que lugares, Senhor, que hoje não podem ser habitáveis, que possam se tornar lugares de habitação do Teu Espírito Santo. Senhor, que brechas abertas hoje possam ser fechadas pela autoridade que há no nome de Jesus. Não existirá, Senhor, nenhuma brecha nas mãos de nossos inimigos, Senhor, do inimigo de nossas almas, para nos atacar e nos ferir. Porque, Senhor, hoje nós reparamos
Tudo aquilo que estava aberto, tudo que estava interminado, Senhor, nós terminamos. Tudo aquilo que estava demais, nós te pedimos, nos ajude a retirar, a ajustar os nossos caminhos, a nos posicionarmos. Porque, Senhor, confiando em Ti, confiando no Teu grande amor, Deus, nós sabemos que jamais seremos abalados. E é por isso que permanecemos em fé, de pé, porque o fundamento foi estabelecido por Ti, Jesus. E nele nós continuaremos firmados até que o Senhor volte, até que o Senhor venha nos buscar. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por essa igreja, obrigada por essa casa, Senhor. Obrigado por nos chamar de filhos. Obrigado por nos escolher, por sarar nossas feridas, por nos resgatar, por nos levar para o reino, Senhor, do Teu amor. Deus, obrigada pela Tua obra. Nós já Te agradecemos, mesmo sem tê-la terminado, porque nós sabemos que o resultado é bom, perfeito e agradável. E no nome de Jesus nós oramos nessa manhã. Amém.